Olá pessoal, tudo bem? Recentemente atendi um cliente que dizia que ele queria aprender a confiar nas pessoas, principalmente nas mulheres. Esse cliente já um rapaz de idade por volta de 40 anos de idade, sozinho, morando apenas com o pai, porque a mãe já havia falecido há alguns anos. E, conversando com ele durante o atendimento, pude perceber o quanto ele se emaranhou na história do casal comum, na história dos pais dele. Os pais sempre tiveram algumas dificuldades no relacionamento. Ele, muito cedo, desde muito cedo, se envolveu no relacionamento do pai e da mãe, do homem e da mulher comum, do casal comum, né? A gente fala aqui bastante isso. É importante a gente separar homem e mulher comum de pai e mãe. E o efeito disso é que ele ficou muito próximo à mãe dele. Então, ele meio que se afastou da figura paterna, ficou ali com um movimento de amor interrompido com relação ao pai, e isso também criou uma dificuldade dele se relacionar com as mulheres. Porque quando o homem fica, o menino fica na esfera da mãe, ele não aprende as questões de como lidar com as mulheres. Quem pode ensinar o menino a lidar com as mulheres é o pai. É o pai que lida com as mulheres, é o pai que lida com a mulher dele, e é ele que vai ensinar este filho a lidar com as mulheres. Como ele não tinha essa relação, ele se afastou do pai, ele julgava o pai pelas coisas que ele tinha visto, né? E a gente sempre também diz aqui que o filho só vê metade da história e já julga baseado na metade. É como se você fosse assistir um filme pela metade, você julga o filme só pela metade que você assistiu. É bem assim a nossa história com os nossos pais como casal, né? Na história deles. E ele fez vários julgamentos a este pai, ficou na esfera da mãe, e ele aprendeu a não confiar também nas pessoas. Então, da mesma forma que ele não confiava no pai, ele também não confiava nas mulheres, ele não confia nas mulheres, né? Segundo ele, o pai teve relacionamentos extraconjugais, ele não confiava nele. Então, quando ele vai para um relacionamento afetivo, ele não confia nas pessoas que estão com ele, porque ele acredita que as mulheres vão fazer, a mulher que está com ele vai fazer o mesmo que o pai fez. E o interessante é que ele tinha um discurso de que ele não precisava se relacionar apenas com uma mulher. Por que eu preciso me relacionar apenas com uma mulher? Por que eu não posso me relacionar com várias mulheres? Por que eu preciso me casar? Então, não é interessante, gente? Por quê? Porque ele criticava o pai, dizia que o pai tinha traído a mãe várias vezes, e ele tinha essa postura de que para que ficar apenas com uma mulher? Por que eu preciso me fixar num relacionamento e não posso viver outros relacionamentos? Ele estava fazendo exatamente aquilo que ele dizia que o pai tinha feito. Então, naquilo que a gente critica os nossos pais, né, como pessoas comuns, nós acabamos fazendo a mesma coisa. E ele só foi perceber isso quando eu citei, né, para ele: olha, você está percebendo que você está fazendo o mesmo? E aí ele disse: é igual ao meu pai, eu não tinha percebido. Então era nítido, né, o quanto ele estava emaranhado nas questões de casal dos pais, quanto ele tinha feito seus julgamentos lá, e como isso refletia o julgamento. Após a morte da mãe, ele deixou a sua própria casa, ele morava já sozinho, e voltou para casa para cuidar do pai. Porque diz ele que o pai era extremamente dependente da mãe, e ele acreditava que o pai, sem a mãe, não ia dar conta. Veja bem, olha como nós, como filhos, né, percebemos aí como nós nos colocamos numa postura de superioridade, como nós violamos a ordem, a arrogância, às vezes, que os filhos carregam de achar que os pais não dão conta. Como é que esse pai não dava conta que, se quando ele nasceu, esse pai tinha mais de 25 anos? O que esse pai fazia até os 25 anos? Não fazia nada? Esperava ele nascer? Lógico que não, gente. Ele já vivia, fazia suas coisas. Então, entra aí uma importância que esse filho não tem, de achar que realmente esse pai precisa dele. E aí, esse processo de sabotagem de toda a vida afetiva dele, de achar que realmente ele não precisa ter só uma mulher, que ele pode viver vários relacionamentos, e quando ele vive esses relacionamentos, ele não confia, porque a mãe
desconfiava do pai e ele também desconfia dos seus parceiros afetivos. Esse é o efeito dos julgamentos e do emaranhado. Então, quando nós mostramos isso para o cliente ganha uma chance de fazer novas percepções, de ver o quanto se envolveu nessas histórias e dá um passo atrás, né, para voltar para o seu lugar de filho. Então, ele pode cuidar deste pai sim, mas numa postura de filho. Ele cuida desse pai hoje com a postura de que o pai é necessitado, de que o pai não dá conta, de que ele é melhor que o pai. Então, com essa postura, ele viola a ordem e uma das consequências são essas não realizações. Em alguns momentos, esse cliente, ele argumentava tentando justificar o porquê que ele fazia isso. Vejam bem, as leis sistêmicas, leis naturais, elas são o que elas são. Elas não precisam de justificativas, a gente não precisa se justificar, né? Independente das nossas razões e dos nossos motivos, se nós violarmos essas leis naturais, vamos sofrer consequências. Então, é muito frequente aparecer aqui no consultório filhos que se colocam no lugar na relação com seu pai, com a sua mãe, às vezes a menina com a mãe, às vezes o menino com a mãe também, ou com o pai, mas numa posição de que eles são fundamentais lá para que esses pais possam sobreviver, porque sem eles não sobreviveriam. É uma tremenda de uma arrogância, isso não é verdade, e esses filhos vão cultivando aí não realizações e fracassos na vida. É importante para nós sabermos o nosso lugar na nossa família e não violar esse lugar, mesmo que isso nos custe, às vezes, uma consciência pesada de acharmos que estamos deixando o grupo, que estamos não pertencendo ao grupo, que vamos deixar de pertencer ao grupo. Isso não vai acontecer. Se nós tomamos com gratidão a vida que nós recebemos e seguimos com gratidão pela vida, a nossa vida vai ser uma vida de realizações, de sucesso, e não vamos deixar de pertencer ao grupo, mesmo que o grupo não concorde, às vezes, com algumas atitudes que nós vamos tomar. Mas muitas vezes nós precisamos tomar atitudes diferentes para ter também resultados diferentes. Afinal de contas, se não for assim, não há evolução de uma geração para outra, não é mesmo? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no nosso canal. Se vocês quiserem informações sobre os nossos cursos, curso para pais, curso para adolescentes, workshop de constelação familiar, atendimentos individuais, atendimento online, acesse o site. Está aí embaixo, www.dbvida.com.br, lá tem todas as informações. Mandem suas perguntas através aqui do canal, ou do Facebook, ou do nosso e-mail também, para que a gente possa aqui estar respondendo as perguntas, os questionamentos de vocês, e isso pode também estar ajudando outras pessoas. Um grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.